Olá, bom dia para você nesta terça-feira, dia 29 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Na quinta semana do conflito no leste europeu, o presidente da Turquia diz que a reunião de hoje, que está acontecendo agora, pode abrir caminho para conversas entre líderes da Rússia e da Ucrânia. Nos destaques nacionais, ministro da Educação Milton Ribeiro renuncia ao cargo e o presidente Jair Bolsonaro decide trocar o comando da Petrobras. E você confere também um trecho da entrevista especial com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que vai deixar o cargo para concorrer ao governo de São Paulo. E a gente começa com a informação de que o presidente Jair Bolsonaro já deixou o Hospital das Forças Armadas em Brasília após a realização de exames. O médico do presidente, Antônio Macedo, afirmou à imprensa que Bolsonaro melhorou e ninguém da equipe médica de São Paulo precisou ir a Brasília. O presidente estava a caminho de um evento do Republicanos quando sentiu um forte desconforto. Em janeiro, ele ficou 2 dias internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, por causa de uma obstrução no intestino. Desde que levou uma facada na campanha presidencial de 2018, Bolsonaro já passou por 6 cirurgias. E devido à forte pressão pelos aumentos recorrentes no preço dos combustíveis, Jair Bolsonaro demitiu o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, que havia sido empossado há menos de um ano. O nome da vez, indicado para ser o terceiro presidente da petroleira na gestão Bolsonaro, é o economista e especialista no setor de energia, Adriano Pires. A confirmação veio no início da noite desta segunda-feira em uma nota oficial do Ministério de Minas e Energia. O documento anunciou a nova composição indicada pelo Executivo para o Conselho de Administração da Petrobras. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, foi apontado para assumir a presidência do Conselho da maior estatal brasileira. As indicações passam a ter efeito a partir da confirmação pela Assembleia Geral Ordinária, marcada para 13 de abril. Bolsonaro tem criticado constantemente a política de preços da Petrobras, que vem promovendo aumentos significativos seguindo o preço internacional do petróleo. A medida fortaleceu a inflação, muito prejudicial para a popularidade do presidente, que pretende buscar a reeleição em outubro. E o governo anunciou nesta segunda-feira a saída do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele pediu exoneração após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Ribeiro ocupava o cargo desde julho de 2020 e foi o 4º ministro da Educação da atual gestão. Agora a gente traz atualizações sobre a crise no leste europeu. O 34º dia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem início com a expectativa de uma nova rodada de negociações em busca de um cessar-fogo. Representantes dos dois países estão reunidos nesse momento em Istambul, na Turquia. As conversas estão sendo intermediadas pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Em pronunciamento realizado na abertura da reunião, o chefe de Estado turco pediu o fim da tragédia na Ucrânia. Ele também afirmou que é hora das conversas apresentarem resultados concretos. A expectativa é que o progresso nas negociações abra caminho para um encontro dos líderes das duas nações. Mas enquanto isso, os ataques continuam no território ucraniano. Agora, pela manhã, a sede do governo regional de Mykolaiv foi destruída por um míssil russo. Mas é em Mariupol que a situação está cada vez mais complicada. A cidade portuária está cercada pelos russos há mais de um mês e a situação é catastrófica no local. As informações oficiais dão conta de 5.000 mortos, mas o número pode chegar a 10.000. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou agora pela manhã, em seu relatório diário, que o exército russo tem feito ataques sistemáticos a pontos de armazenamento de combustíveis. O objetivo seria complicar o transporte e criar uma crise. E para falar sobre essa nova rodada de negociações que tentam frear uma guerra que já deixou quase 20.000 mortos e que obrigou 10 milhões de pessoas a abandonar as suas casas, a gente conversa agora com Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Olá, Daniela. Bom dia. Bom dia a você que assiste a RIT. Bom dia. E eu vou já para a primeira pergunta. O ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, disse que a meta, que é mais ambiciosa da Ucrânia, é chegar, enfim, a esse cessar-fogo, né? E, por outro lado, um alto funcionário
dos Estados Unidos afirmou que Vladimir Putin não parece pronto para fazer concessões para acabar com a guerra. E eu gostaria que você explicasse para a gente quais são as exigências de cada um dos lados e onde cada um poderia ceder. Bem, Daniela, a Ucrânia hoje, ela teria duas exigências primordiais. A primeira é manter a sua soberania e a segunda, manter a sua independência. Mas a Ucrânia teria, teoricamente, a vantagem de ser o lado com menos exigências, porque é o lado mais fraco militarmente. Então, a Ucrânia pode fazer mais concessões. Já a Rússia tem 6 exigências. Quais são elas? Primeiro, a Ucrânia não deve entrar na OTAN, e aí o presidente Volodymyr Zelensky já demonstrou que pode aceitar isso. A outra exigência russa é proteger a língua russa no país. Hoje, o russo passa por uma criminalização lá na Ucrânia. A desnazificação do país. O que é isso? É transformar os grupos paramilitares nacionalistas em ilegais, e a Ucrânia tem vários. Outra coisa que a Rússia quer é a entrega da Crimeia à Rússia, né? A Ucrânia passaria a península da Crimeia para a Rússia. Além disso, ela quer a entrega das regiões de Luhansk e Donetsk, que foram o estopim para esse conflito agora. E a exigência mais difícil, que é o quê? A Ucrânia deve se desarmar. Na conjuntura, isso é tecnicamente impossível. Por quê? O país deu armas para a população, né? Se você chegar na Ucrânia hoje e pedir um rifle, eles vão te dar. Se você pedir uma arma, eles vão te dar. E o que isso gera? Isso vai gerar o seguinte: novos grupos paramilitares. O ISIS começou assim, o Talibã começou assim, a Al-Qaeda do Osama Bin Laden começou assim, né? Um ente estrangeiro deu armas para a população e esses grupos se transformaram em grupos paramilitares e viraram o que a gente conhece hoje, esses grupos terroristas de capilaridade regional e mundial. A Ucrânia pode atender todas as exigências russas desde que seu povo concorde. Só que, como você mostrou anteriormente na matéria, hoje virão novas exigências com essa nova rodada de negociações lá em Ankara, na Turquia. E agora, mudando um pouco, olhando mais para o lado da Rússia, os países do G7, que é o grupo que reúne as principais economias globais, eles concordaram em rejeitar a exigência da Rússia para pagar as importações de gás natural do país em rublos, alegando que seria uma violação clara e unilateral dos contratos existentes. Para economistas, esse posicionamento ele teria uma intenção clara de valorizar o rublo, que despencou em relação a outras moedas por conta principalmente de todas as sanções impostas pelo Ocidente. O que significa essa negativa para a Rússia e até onde a economia russa pode suportar? Bem, Daniela, o rublo de fato derreteu nas últimas semanas, o rublo não vale praticamente nada, mas esse golpe na economia, essa rejeição do G7 em pagar em rublos, foi na verdade um golpe duro na Europa a curto prazo. É importante ressaltar isso, a curto prazo foi um golpe duríssimo na Europa, por quê? Se eu não vou pagar em rublos e a Rússia não pode receber isso em dólar ou euro, os países europeus não vão ter gás. Por quê? A União Europeia foi transformada em uma, vamos dizer, entre aspas, uma nação hostil à Rússia. E só os países hostis não podem pagar em moeda estrangeira, só em rublo. O que acontece? A Europa passa frio, o frio na Europa é muito grande, e se eu não tenho gás, a minha população vai sentir frio. O que a Europa vai fazer a médio prazo, a longo prazo? Vai mudar a sua matriz energética. O gás russo vai ser abandonado pelo gás qatariano, o gás do Azerbaijão, enfim, outras formas de energia que a Rússia não vai ter concorrência, né? A Rússia não vai ter o domínio sobre aquele gás. Então, para a Europa a curto prazo, vai ser a melhor alternativa trocar o fornecedor, né? Agora, em relação à economia russa, é importante dizer o seguinte, que a economia russa vai depender de parceiros históricos que não fecharam as portas ainda. Por exemplo, a Bielorrússia, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Turcomenistão, Armênia, são países que dependem muito da Rússia militarmente, dependem da sua proteção pelo exército russo e que vão manter ainda durante certo tempo as portas abertas. O cenário futuro para a economia russa é devastador, tá? Pelo seguinte, a Rússia vai perder a confiabilidade que tem no mercado externo e quando você perde confiança é muito difícil de reconquistar.
Para você que assiste aqui a gente na RIT, a gente está conversando com Ricardo Rios, que é mestre em inteligência, que é especialista internacional, em política internacional. E agora eu vou para a nossa terceira pergunta. Estamos ao vivo, agora são 8h41. E a gente tem acompanhado, Ricardo, uma mudança nessas relações econômicas internacionais com diversos países na tentativa de reduzir a sua dependência, do petróleo e do gás russos, por exemplo, aumentando as suas produções. Em que medida a guerra na Ucrânia mudou a geopolítica? Excelente pergunta, Daniela. De cara a gente vê que a guerra conseguiu algo inimaginável, que era unir a Europa e o Ocidente. A Europa tem um problema sério de autodestruição. Os países da Europa se odeiam e o fim maior deles é a destruição. Depois da Segunda Guerra, eles viram que, para sobreviver, todos teriam que se unir, e aí criou-se a União Europeia e todos os mecanismos de proteção europeu. Só que sempre a Europa vai ter problema com fronteiras, vai ter problemas de união, porque é da natureza do europeu essa questão da autodestruição. Tá? O Ocidente também, o Ocidente estava muito partido, muito dividido, cada um com uma opinião diferente, mas esse conflito conseguiu unir o mundo ocidental e a Europa. Para a Rússia, tem um problema muito sério que acabou o respeito à Rússia, ao exército russo. A gente está vendo isso agora, neste exato momento. Há um conflito entre dois países que estão no cerne da influência russa, que são a Armênia e Azerbaijão, que duelam há mais de 30 anos por uma região chamada Nagorno-Karabakh. E a Rússia participa desse conflito como um mediador, Ele faz uma missão de paz, e aí nesse caso realmente uma missão de paz. Com a guerra na Ucrânia, o Azerbaijão, que venceu a guerra e quer pegar esse território para ele, quer reanexar esse território para si, começou a avançar muito dentro desse espaço geográfico. E o que acontece? A Rússia falou, Azerbaijão, para de atacar, para de invadir, e o Azerbaijão não para. O que isso significa? O exército russo, a máquina militar russa, perdeu o respeito. Por quê? O que os países estão vendo é que é fácil vencer o exército russo, não é aquele aparelho que dá medo, que todo mundo pensou que era muito poderoso. Não é, dá para vencer a Rússia. E quando se perde esse respeito militarmente, é difícil demais reconquistar depois. E agora eu vou para a minha última pergunta. A Rússia tem sido acusada por crimes de guerra e as imagens que chegam a todo momento comprovam ataques a residências, escolas, hospitais. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que aconteceria e quais seriam os impactos se a Rússia fosse condenada por eles. Olha, Daniela, infelizmente, na prática, nada vai acontecer. Por quê? A Rússia, ela não é signatária do Tribunal Penal Internacional, o famoso Tribunal de Haia, Então, por exemplo, a Rússia não poderia ser condenada nesse ambiente. Só que os países, eles podem manter sanções muito fortes à Rússia, aos empresários russos e aos políticos. Por exemplo, o presidente Vladimir Putin, ele pode receber alguma sanção, se ele viajar para fora da Rússia, ele pode ser preso, tá? E é muito importante que a gente entenda o seguinte, na prática, sanções não funcionam como deveriam funcionar. Vários países sofrem sanções diuturnamente, todo ano a gente vê sanções a vários países, mas as coisas não mudam. Os regimes continuam, os líderes ficam lá, os crimes continuam sendo perpetrados, tá? Mas falar isso das sanções russas ainda é muito cedo, porque essas sanções da Rússia são as maiores da história. Então a gente não sabe até que ponto essas sanções podem efetivamente funcionar. Mas o que a história nos mostra é que as sanções, de forma eficaz, elas não têm esse peso todo que o Ocidente acha que funciona, No caso, um conflito armado é o que funcionaria melhor, A mão da arma funciona melhor do que a mão do discurso. Infelizmente, Esse é Ricardo Rios, mestre em Relações Internacionais, que conversou aqui com a gente sobre o conflito no leste europeu, que já está na sua 5ª semana. Muito obrigada, Ricardo. Eu que agradeço. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. Até mais. E seguindo aqui, o presidente americano Joe Biden disse que não se retratará por dizer que seu colega russo, Vladimir Putin, não deve permanecer no poder. O americano afirma que expressou uma indignação pessoal e não uma política de favor da mudança de regime. I'm not walking anything back.
Não estou me retratando em nada. O fato é que eu estava expressando a indignação moral que senti em relação à maneira como Putin está lidando com as ações. Apenas brutalidade. E então vou deixar claro. Eu não estava nem estou articulando uma mudança política. Estava expressando a indignação moral que sinto. Não peço desculpas por isso. I wasn't then, nor am I now, articulating a policy change. I was expressing the moral outrage that I feel, and I make no apologies for it. Vários líderes e analistas independentes consideraram um erro o comentário feito por Biden em Varsóvia ao final de uma viagem diplomática de 3 dias. O democrata afirmou que este homem não pode permanecer no poder em referência a Putin. Biden disse ainda que não está preocupado com a escalada das tensões com Putin após os comentários. Mas o presidente americano deixou as portas abertas ao afirmar que uma reunião com Putin dependeria do que ele falar sobre se há algo em um encontro que possa acabar com esta guerra e reconstruir a Ucrânia. O governo ucraniano afirma que até 10 mil pessoas podem ter sido mortas desde o início da invasão russa há mais de um mês. A seguir, a gente fala sobre uma greve dos rodoviários do Rio de Janeiro que paralisou o BRT e dificultou o deslocamento para o trabalho nesta manhã. E você confere também uma entrevista especial com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que vai deixar o cargo para concorrer ao governo de São Paulo. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 50 minutos no horário de Brasília. O Brasil tem o menor número de mortes por Covid desde o dia 16 de janeiro e o país registra 3.089 mortes por milhão de habitantes. De um dia para o outro, confirmadas 77 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 658.956. Também foram registrados 9.923 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 29.852.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 236 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 43%. A média de casos na última semana foi de 30.107 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 34% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, 3 estados registraram alta: Maranhão, Pernambuco e Rondônia. Em estabilidade, somente um estado, Goiás. 22 unidades da federação registraram queda. O estado do Tocantins não divulgou os dados. Uma greve dos rodoviários do Rio de Janeiro paralisou o BRT e dificultou o deslocamento para o trabalho nesta manhã. Nenhum articulado do BRT estava rodando e algumas estações nem abriram. Alguns dos ônibus de linha regulares estavam circulando com apenas 60% da frota. A prefeitura remanejou alguns ônibus comuns para o sistema do BRT. Passageiros tiveram que esperar até 2 horas por um transporte nas linhas regulares. Ao todo, 3 milhões de pessoas utilizam ônibus na capital fluminense. A paralisação foi considerada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho, que impôs multa de R$200 mil por dia de descumprimento. Os operadores dos consórcios têm a obrigação de garantir a operação de, no mínimo, 50% das linhas. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, assinou a sua ficha de filiação ao Partido Republicanos na noite de ontem em Brasília. Até o fim de semana, ele deverá deixar o cargo para disputar o governo paulista. O ministro participou de uma entrevista exclusiva aqui na HIT. Vamos ver um trecho dela. Ministro, primeiramente, muito obrigado por aceitar a entrevista, o nosso convite aqui na HIT. Eu que agradeço, Alexandre, é uma honra estar aqui. E temos um problema de desigualdade social muito grande no Estado. Perceba bem, homens do campo com renda mensal de até 2 salários mínimos e milhões de paulistas que receberam auxílio emergencial. São dados que espantam, são bem divergentes em relação a um Estado tão rico. Exatamente. Se a gente pensar que São Paulo hoje tem 31% do PIB do Brasil,
e, ao mesmo tempo, dos 188 mil agricultores de São Paulo, 40% ganham até 2 salários mínimos, 70% até 10. E quando a gente pensa que nós temos 2 milhões e 200 mil famílias beneficiárias de Auxílio Brasil, a gente percebe que mesmo o Estado tendo toda essa estrutura e toda essa pujança, ainda é um Estado desigual. Nós temos um déficit habitacional na casa dos 3,5 milhões de moradias e um problema de moradores de rua que vem se agravando a cada dia. Então, é necessário desenvolver políticas públicas para combater essa questão da desigualdade, misturar a política habitacional com política de acolhimento, mudar um pouco o conceito, né, de assistência social para desenvolvimento social, para que a gente possa construir pontos para oportunidade. A oportunidade muitas vezes está ali, mas se a gente não tornar as pessoas aptas a aproveitar a oportunidade, ela não consegue se desenvolver. Como pré-candidato ao governo de São Paulo, quais os pontos positivos e os negativos que o senhor vê aqui? Olha, primeiro, São Paulo tem um potencial enorme e a gente tem que aproveitar as oportunidades que estão sendo geradas. O mundo passou agora por uma pandemia e está vivendo uma guerra entre Ucrânia e Rússia. Indústrias do mundo inteiro estão saindo dos seus países e procurando novos endereços. No passado, o Brasil ficou fora das cadeias de produção global e uma janela de oportunidade está se abrindo. Se nós conseguirmos enxergar isso e adequar o Estado para receber, para capturar essa oportunidade, isso do ponto de vista tributário, do ponto de vista de desenvolvimento profissional, do ponto de vista de segurança pública, a gente vai conseguir gerar muito emprego. E o desafio agora, pós-Covid, é o desafio do emprego. Nós temos que proporcionar emprego para as pessoas. O emprego vai vir desenvolvendo a indústria, o emprego vai vir, por exemplo, com investimento em infraestrutura, ou seja, nós precisamos gerar oportunidade. Então a gente está diante de um grande espaço para crescimento e para desenvolvimento social. Você acompanhou um trecho da entrevista exclusiva do ministro Tarcísio de Freitas e pode assistir ela completa no nosso canal no YouTube. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!